Bom, hoje começaremos aqui uma nova unidade, tá? Peço para que vocês coloquem no livro de vocês a unidade número 1, Território, Natureza e Regionalização do Brasil. Todos têm o livro? Tudo ok, pessoal? Sim, professor. Ok, vamos começar então. Bom, página número 6. A qualquer momento que tiverem dúvida, por favor, interrompam a leitura do texto, tá? Vamos lá então. Localização e dimensões do território. O Brasil se localiza no continente americano, em quase toda a sua totalidade no hemisfério sul, ao sul da linha do Equador, e totalmente no hemisfério ocidental, ao sul da linha do Equador, e totalmente no hemisfério ocidental, a oeste do meridiano de Greenwich. A gente vai descobrir onde é o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, pessoal, é um ponto, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Bom dia. Bom dia. Todos estão conseguindo visualizar a figura que eu estou mostrando aí, espelhada? Sim. Então, Sim, professor. deixe-me só adicionar um colega aqui que eu já explicarei. Bom, essa figura, pessoal, mostra o nosso globo terrestre, tá? E exatamente onde fica o meridiano de Greenwich. Greenwich é uma pequena cidade na Inglaterra, tá? Onde foi demarcada, escolhida, tá? Por geógrafos e cientistas como sendo o plano onde marca uma linha que corta a Terra de forma vertical, tá? Nós temos a linha do Equador que divide a Terra no centro, bem no centro, tá? Que vocês podem ver aí uma linha preta passando aí bem no centro do nosso planeta de forma horizontal. O meridiano de Greenwich, ele corta o nosso planeta ao meio, tá? Ele é chamado de marco zero, tá? Bem ali, e corta o nosso planeta de forma vertical, dividindo o nosso mundo em oeste, tá? E a região, no caso, que estamos visualizando aqui, à direita, tá? A leste, tá? O que está à esquerda aqui, que a gente está vendo, da linha vermelha, oeste, o que está à direita, a leste. Já a linha do Equador divide o nosso mundo horizontalmente em norte e sul. Tudo que está acima da linha do Equador, aqui essa linha preta, está ao norte. Tudo que está abaixo está ao sul. Bom, esclarecendo, vamos continuar. O território do Brasil é a área delimitada por fronteiras políticas. Sobre a qual o Estado Nacional Brasileiro exerce poder político e soberania nacional e organiza a sociedade, majoritariamente formada pela nação brasileira. A nação brasileira é um coletivo humano que compartilha laços culturais, étnicos e históricos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil ocupa uma área de mais de 8.515.767,049 km², o que faz dele o quinto maior país do mundo em extensão territorial, só perdendo para Estados Unidos. Deixe-me adicionar um colega aqui, peço desculpas. Bom dia ao pessoal que chegou agora. Unidade número 1, tá, pessoal? Matéria nova. Bom, como eu falei,
ele só perde em extensão territorial para os Estados Unidos, para a Rússia, a China e também o Canadá. Bom, sua costa é banhada pelo Oceano Atlântico. Pessoal, por gentileza, chat só para tirar dúvidas, ok? Precisar entrar em contato comigo, usem o chat. Ok, vamos lá. Sua costa é banhada pelo Oceano Atlântico, se estende por 7.367 quilômetros através do continente sul-americano. O território brasileiro faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, exceto Chile e Equador. Em razão de sua vasta área, o Brasil apresenta grandes distâncias entre seus pontos extremos, tanto no sentido latitudinal, tá, norte e sul, quanto no sentido longitudinal. Professor, Sim, eles sem coliso. estamos na unidade número 1. O tema da unidade é território, natureza. Oi, pode falar. É porque eu esqueci na minha casa, desculpa. Não, sem problema nenhum. Você pode acompanhar hoje a aula, tá? Aqui pela aula espelhada, tá bom? O tempo todo vai ficar espelhado aqui para vocês verem. Bom, então, quando perguntarmos, pessoal, tá? Em relação à latitude do mundo, vocês vão citar a latitude, qual dos pontos de referência? A linha do Equador ou o meridiano de Greenwich? Estamos falando de latitude, ou seja, que corta o mundo norte-sul. Respondam para mim aí. Meridiano de Greenwich. Não. Neste caso, estamos tratando da linha do Equador. A linha do Equador, ela corta o mundo de forma horizontal, tá, pessoal? Vocês podem ver aqui, ó, tá? A linha azul que passa aqui ao norte do Brasil, onde lá no cantinho está escrito Equador. Essa linha divide o mundo em norte e sul. Meridiano de Greenwich divide o mundo em área oeste e área leste, tá, pessoal? Não se esqueça. Bom, então temos aqui as dimensões do Brasil, seus pontos extremos e extensão de seu território. O ponto mais setentrional, tá, fica aqui próximo à divisa com a Guiana, tá, e o Suriname, bem ao norte. E o ponto mais meridional do Brasil fica aqui próximo a uma cidadezinha chamada Chuí, que fica na divisa, tá na fronteira com o Uruguai. Temos aqui a nascente do rio Moa, tá o ponto mais ocidental, tá, do nosso país, faz fronteira com o Peru, e o ponto, a Ponta dos Seixas, o ponto mais oriental, ou seja, o ponto mais a leste, tá, do nosso país. A distância total, a maior distância de forma latitudinal do nosso país, tá, ou seja, cortando de forma da linha do Equador, é de 4.319 quilômetros. A distância maior norte-sul, tá, do nosso país, ou seja, cortando de forma vertical o nosso país, fica a cerca de 4.394 quilômetros entre, como eu falei aqui, o extremo do estado do Amapá e o extremo do estado do Rio Grande do Sul. Dúvida até agora, pessoal? Nenhuma. Diga, pode falar. Nenhuma? Ok, então, vamos em frente. Bom, vamos falar agora dos fusos horários, tá? Para ajustar os horários em toda a Terra, dividiu-se o planeta em 24 fusos horários baseados nos meridianos. Cada fuso representa uma hora. E dentro de sua área de abrangência, o horário é o mesmo. O horário de Brasília, estabelecido como oficial do país,
é regulado de acordo com a GMT, a abreviação da expressão inglesa que significa hora do meridiano de Greenwich, tá? Greenwich Meridian Time, por isso GMT. E apresenta 3 horas de atraso em relação ao horário do meridiano de Greenwich. Para evitar 2 horários diferentes dentro de alguns estados brasileiros, estabeleceu-se um desvio dentro dos limites teóricos dos fusos. Esse desvio é conhecido como limite prático. No Brasil, são adotados 4 fusos horários diferentes. O primeiro deles abrange só o arquipélago. Deixe-me adicionar um colega. Voltando. O primeiro deles abrange só o arquipélago de Fernando de Noronha. E o quarto, apenas o estado do Acre e parte do estado do Amazonas. Tá? Perdão. Então, temos aqui o Brasil e os fusos horários e seus limites práticos. Temos aqui o primeiro fuso horário brasileiro, que combina as ilhas, tá, de São Pedro e São Paulo, tá, o ponto mais distante do litoral brasileiro, e o arquipélago de Fernando de Noronha, a qual temos aí uma diferença de 2 horas para o meridiano de Greenwich. Tá? Quanto mais a oeste, próximo do meridiano de Greenwich, menos horas de diferença. Quanto mais a leste, mais à esquerda do globo, tá? Quanto mais a oeste, nós temos, então, uma quantidade de horas maior. Então, em relação ao meridiano de Greenwich, temos aqui o primeiro, que é o de Fernando de Noronha, tá? Que também engloba algumas cidades do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, tá? Da Paraíba, do Alagoas e também de Sergipe. Temos aqui o horário de Brasília, tá? Que é menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich, que engloba aí boa parte dos estados da região norte e também alguns da região nordeste do Brasil, principalmente também estados da região sudeste e sul do Brasil, tá? Incluindo aqui o Rio de Janeiro. Temos o segundo fuso horário, que é menos 4 horas em relação a Greenwich. Vocês podem ver aí em amarelo, tá? Pegando também uma parte aí do horário em laranja. E, por último, o horário que fica basicamente ali, tá, no estado do Acre, que são menos 5 horas de diferença. Bom, zonas térmicas. Levamos em consideração a posição do Brasil em relação aos trópicos e aos círculos polares que delimitam as zonas térmicas da Terra, podemos notar que a maior parte do território brasileiro se encontra na chamada zona tropical. Esse fator é determinante para o predomínio de climas tropicais no Brasil. Acredito que tenhamos visto isso com ênfase em aulas passadas. A parte restante do território brasileiro está situada na zona temperada sul, onde ocorrem temperaturas mais baixas do que no restante do país e paisagens naturais com tipos de vegetação adaptados a essas características climáticas. Bom, temos aqui a divisão das zonas térmicas. Sim. Peraí. Então, por isso que acontece às vezes neve em Santa Catarina. Não. Lá no Rio Grande do Sul, eu acho. Professor? Professor, Não, professor. peraí, só um instantinho, pessoal. Não entendi a pergunta do colega. Pode falar. Professor, qual unidade? Unidade número 1. Já estamos na página número 7. Sociedades africanas? Não. É aula de geografia, pessoal. Unidade número 1, território e regionalização do Brasil. Bom, o colega que fez a pergunta anterior, por favor, repete para mim que cortou, não deu para ouvir direito. Vamos lá, pode repetir aí. Vamos lá, gente. Quem fez a pergunta anterior aí, para que eu possa esclarecer para todos? Eu acho que foi Samuel. Eu mesmo.
Sim, Samuel. Fale de novo aí, que eu não deu para que eu pudesse Então, entender você. a parte sul do Brasil, que eu falei, então é por isso que acontece as neves na parte sul do Brasil, porque Sim. está temperado. Na verdade, neve na parte sul do Brasil é algo um pouco mais raro, não é impossível de acontecer. O que mais acontece durante o inverno na região sul do Brasil, como vocês podem ver aqui nesse mapa que eu estou espelhando, na zona temperada do sul, tá? Que pega aí os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul aqui do nosso país. O que acontece mais é a chamada geada, tá, pessoal? A geada, ela é muito característica de parte dessa área de zona temperada sul, embora às vezes possa acontecer neve sim, tá? Então, essa é a subdivisão de zonas térmicas do planeta. Nós temos nas extremidades do planeta as zonas polar ártica e antártica, tá? As regiões mais frias. Abaixo, nós temos a zona temperada do norte e lá embaixo a zona temperada do sul. E a maior parte do planeta fica em que área de influência de zona térmica, pessoal? Olhem aí o mapa do nosso país. Qual a principal área de zona térmica que o Brasil está englobado? Tropical. Na zona tropical, correto? Temos aqui a linha do Equador e os trópicos de Câncer e Capricórnio dividindo as chamadas zonas temperadas. Então, temos aí praticamente 85% do nosso país dentro da chamada zona tropical. Bom, alguém não entendeu a questão dos fusos horários, pessoal? Gostaria que eu explicasse novamente? Ou posso seguir? Tá tudo bem? Alguém não entendeu? Se quiser, eu volto aqui e explico. Ok, se quiser, eu explico novamente a questão do fuso horário, tá? O fuso horário ele é marcado, então, só para relembrar, a partir do meridiano de Greenwich, ponto zero, que a gente viu lá no início da nossa aula, tá? Vou tentar voltar aqui novamente, aqui, para quem perdeu, o meridiano de Greenwich fica na Inglaterra, tá? E marca o ponto zero, tá? Em relação aos fusos horários do nosso planeta. Se tudo que está a oeste, ou seja, à esquerda do que estamos vendo aqui, do ponto vermelho, os fusos horários, então, terão uma hora negativa, ou seja, terão uma hora inferior, tá, ao meridiano de Greenwich. Por exemplo, se no meridiano de Greenwich for agora 10 horas da manhã, tá, 10 horas da manhã no meridiano de Greenwich, qual o horário, tá, do fuso horário de Fernando de Noronha aqui no Brasil? Em Greenwich são 10 da manhã. Qual o horário estará marcando aqui no arquipélago de Fernando de Noronha? Aqui, a quantidade de horas em diferença está aqui embaixo aqui, ó, do mapa. Quem poderia me responder? Vamos lá, pessoal. Vou fazer essa com vocês, hein? Se lá agora é 10 da manhã, então aqui será, no arquipélago de Fernando de Noronha, será 8 da manhã. Vejam aqui embaixo, aqui, ó, menos 2 horas. Perfeito? Então, temos menos 2 horas de diferença no arquipélago de Fernando de Noronha. Pergunto novamente. Se no meridiano de Greenwich for meio-dia, que hora estará marcando aqui no Rio de Janeiro? Vamos lá, pessoal. 9 horas. Quem falou 9 horas acertou, ou seja, Eu. menos 3 horas, ok? É assim que marcamos, então, os fusos horários, pessoal. Se tiver alguma cidade, qualquer cidade aqui, ó, à direita, tá, indo para o leste do meridiano de Greenwich, a hora não será negativa, ela será positiva. Então, pode ser que pegarmos aqui, por exemplo, algum país africano ou do Oriente Médio. Por exemplo, em Greenwich é 10 horas da manhã. Pode ser que no Oriente Médio, em algum país, seja 2 da tarde.
ou seja, 2 horas a mais. Porque tudo que vai para leste do meridiano de Greenwich, como fuso horário, conta de forma positiva, ou seja, para frente. Tudo que está à esquerda aqui, que vocês estão vendo, que vai para oeste, conta a hora negativa, ou seja, inferior. Então, em vez de ser 2 da tarde, se contarmos aqui do arquipélago de Fernando de Noronha, será então, não será 2 da tarde, será meio-dia lá, porque eu peguei como referência a hora 10 da manhã. Então, uma cidade aqui no Dubai, por exemplo, nos Emirados Árabes, se é 10 horas no meridiano de Greenwich, será meio-dia em Dubai. No arquipélago de Fernando de Noronha, não será 2 horas a mais, será 2 horas para baixo. Então, será 8 da manhã. Tá, pessoal? Então, é assim que se divide os fusos horários ao redor do mundo. Ele, quanto mais vai para oeste, mais negativo ele fica. Quanto mais vai para leste, mais positivo ele fica, tá? É assim que contamos, pessoal. Bom, deixe-me voltar aqui. Vamos em frente, então. Espero que a parte de fuso horário vocês tenham compreendido bem, tá? Se tiverem alguma dúvida, eu posso esclarecer novamente no final da aula, ou vocês podem assistir o vídeo depois novamente. Bom, o relevo brasileiro, localizado em uma área considerada tectonicamente estável, ou seja, o mundo é formado por placas tectônicas, tá? Toda a sua camada, toda a sua crosta terrestre que se movimentam. Então, quando essa placa tectônica é estável, significa que há menos possibilidades de terremoto. Então, graças a Deus, aí temos um país, tá, que não pega uma placa tectônica, tá, muito instável. Ela é considerada estável. As estruturas que embasam o relevo brasileiro são, em geral, bastante antigas e foram desgastadas ao longo de milhões de anos por processos de erosão. Por causa do clima predominantemente tropical, os principais agentes erosivos responsáveis pelo desgaste do relevo são ligados a esse clima, como as chuvas abundantes, os ventos, as altas temperaturas e também os rios. Grande parte do terreno apresenta altitudes médias inferiores a 1.000 metros. Então, o Brasil ele não é um país que você vai ver montanhas muito elevadas. O ponto mais alto do país é o chamado Pico da Neblina, com 2.994 metros, tá? Que vocês podem ver aqui abaixo no mapa. Tá? Temos aqui o Pico da Neblina, situado no estado do Amazonas. Tá? Bom, se comparado a outras elevações existentes na América do Sul, como as montanhas da Cordilheira dos Andes, algumas com mais de 6.000 metros de altitude, Cordilheira dos Andes, que pega o outro extremo da América do Sul, cortando ali países como Argentina, Chile, Peru, chegando até o Equador. Tá? O Brasil não apresenta grandes elevações. As principais formas de relevo no Brasil são os planaltos, as depressões e as planícies. Então, temos aqui neste mapa, tá, as áreas mais elevadas do Brasil, vocês podem ver em relação aos metros, tá? E quanto mais vocês vão vendo no mapa uma mancha ficando mais escura, ou seja, de alaranjada para marrom, são áreas mais elevadas, tá? São áreas mais de maior altitude. E quanto mais verdinha, tá, mais clarinha a cor, áreas de menor altitude. Tá bom, pessoal? Pessoal, novamente, eu vou pedir para vocês somente usarem o chat para tirar dúvidas, tá? Não fiquem, por favor, conversando entre vocês, ok? Senão vocês não vão prestar atenção aqui na aula. Vamos lá. Planícies. As planícies são terrenos relativamente planos formados pela deposição de sedimentos de origem fluvial, ou seja, origem de rios. Marinha ou lacustre, ou seja, relativa ao lago, seu leito ou suas redondezas. As planícies do rio Amazonas, por exemplo, é resultado do acúmulo de sedimentos transportados pelo rio. Depressões.
As depressões são terrenos de baixa altitude em relação ao entorno que sofreram muita erosão, ou seja, um desgaste maior. Elas apresentam um relevo relativamente plano e com desníveis suaves. Todas as depressões brasileiras são relativas, isso é, encontram-se em nível mais baixo que a dos terrenos que as cercam, mais acima do nível do mar. Elas se formam como consequência do processo erosivo dos planaltos. As principais depressões brasileiras, como as amazônicas, a sertaneja, a do São Francisco e a periférica sul-rio-grandense, os terrenos não costumam ultrapassar 200 metros de altitude. Então, temos aqui a depressão do Araguaia, ao lado do Planalto da Serra do Roncador, município da Barra do Garças, em Mato Grosso. Então, percebam que essas depressões formam ali as chamadas chapadas, tá? Você tem uma parte plana em cima, um declive mais embaixo e uma grande área em seu entorno, que geralmente fica um pouco acima do nível do mar, mas não muito significativa, tá? E elas também não são consideradas áreas de grande altitude. Bom, os planaltos. Os planaltos brasileiros sofrem grande erosão pela ação de agentes externos. Os mais extensos são os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná. Os planaltos e chapadas da Bacia do Parnaíba e os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Vamos falar agora da hidrografia brasileira, ou seja, todo o potencial dos rios que o Brasil possui. O Brasil tem a maior rede fluvial do mundo, ou seja, a maior rede de rios em sua extensão, da qual milhões de brasileiros dependem em atividades como irrigação agrícola, para o cultivo das margens ou nas proximidades dos rios, abastecimento de água para fins residenciais, comerciais, agrícolas, como já foi falado, e também industriais. A pesca, servindo como fonte de alimento para a população urbana e como fonte de alimento e renda para comunidades tradicionais, aquelas comunidades que ficam ali, em geral, próximas a esses rios. Produção de energia elétrica, com a construção de usinas hidrelétricas que aproveitam a força da água. Navegação e transporte, facilitando o deslocamento de pessoas e de mercadorias, principalmente em rios de planície, em rios de regiões com diferenças significativas de altitude. O transporte fluvial só é possível por meio da construção de eclusas. Pessoal, uma eclusa é uma obra de engenharia que se assemelha a um canal que permite que embarcações superem desníveis, descendo ou subindo rios ou mares, por exemplo. Então, uma área onde o rio encontra uma elevação muito alta, obviamente não é possível navegar, não é possível passar por ali. Então, é necessário se construir uma eclusa, como se fosse uma barragem, para aumentar, tá, de forma artificial o nível daquele rio, tá, para que, obviamente, a embarcação possa seguir viagem. Abaixo aqui nós temos um exemplo, tá, de uma eclusa construída juntamente a uma barragem da usina de Barra Bonita, no município de Barra Bonita, em São Paulo. À direita, a embarcação está entrando no sistema de eclusa. Aqui, vocês podem ver aqui do lado direito como funciona. O que acontece aqui? Você tem uma represa, tá, feita para uma usina hidrelétrica, tá, e você aproveita essa parte aqui lateral para, de forma artificial, aumentar o nível da água aqui, tá, para que esta embarcação que vocês estão vendo aqui de transporte possa seguir passagem para a parte mais alta do rio, tá? Então é assim que funciona o sistema de eclusa. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não? Não. Sua. Sim, pode falar. Pode falar, pessoal. Para mim está sem dúvida. Ok, então. Bom. Vamos falar então de regiões e bacias hidrográficas. A área em que se encontra um conjunto de rios que drenam suas águas para um rio principal forma uma bacia hidrográfica. Um conjunto de bacias hidrográficas contíguas com características naturais, sociais e econômicas similares forma uma região hidrográfica.
As regiões hidrográficas brasileiras são divisões que orientam o planejamento dos recursos hídricos no país. Vamos observar no mapa aí algumas informações sobre as principais bacias hidrográficas. Acima aqui, nós temos um carregamento de grãos em embarcações na hidrovia Solimões Amazonas, na região hidrográfica amazônica, município de Itacoatiara, no Amazonas. Ou seja, um encontro, tá, de dois grandes rios, que é o Solimões e o Amazonas, formando ali, então, uma grande via hidrográfica por onde grandes navios circulam, tá, pessoal? E abaixo aqui, as regiões hidrográficas do Brasil. Essa divisão é uma divisão que o governo brasileiro faz para poder saber como andam cada parte, tá, dos grandes rios, mais os seus afluentes, os rios menores que convergem com esses rios, e, da melhor forma, administrar esses rios, ou seja, saber como está a sua vazão, saber se há algum período em que está havendo maior probabilidade de chuvas e aumento do volume desse rio, e também, dependendo da região, saber se está havendo seca, se está havendo algum problema com esse rio. Tá? Então, temos aqui a maior região hidrográfica brasileira, que é a da Amazônia, ou região hidrográfica amazônica, tá? E temos aí também o maior rio, tá? Um dos maiores rios do mundo, que é o rio Amazonas. Esse, um azul mais forte aqui, tá? É o principal do nosso país. Temos também a região hidrográfica do Paraguai, Tocantins-Araguaia, Atlântico Norte Ocidental, Parnaíba, Atlântico Norte Oriental, a do São Francisco, a do Atlântico Leste, a do Paraná, a do Atlântico Sudeste, Uruguai e a do Atlântico Sul. Então é assim que dividimos, tá, de forma territorial as regiões hidrográficas no Brasil. Bom, vamos falar agora dos tipos climáticos do nosso país. Os elementos do clima, como temperatura e precipitações, sempre que falamos de precipitações, estamos falando de chuvas, estão associados aos processos de transformação e modelagem do relevo. Além disso, influenciam os tipos de vegetação, a hidrografia, a agricultura e, de maneira geral, o cotidiano das pessoas. Então, a formação do relevo de um país, ele vai influenciar, tá, na questão do volume de chuvas. É óbvio que também a região em que nós estamos, tá, onde o Brasil fica a maior parte situada, a região tropical do planeta, ela recebe uma quantidade maior de raios solares, e isso faz com que nós temos uma região mais aquecida, que gera maior umidade, então nós temos uma quantidade de chuvas maior. Então, as chuvas, elas influenciam o volume dos rios, influenciam a agricultura e também o modo de vida das pessoas que ali moram, tá? No Brasil, predominam climas quentes e úmidos. Isso acontece porque a maior parte do território brasileiro está na zona tropical, como eu falei, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, que é a mais quente da Terra. Os tipos de clima que ocorrem em maiores áreas do país são o clima equatorial, o clima tropical e o clima subtropical. Além da localização, outros fatores influenciam a ocorrência dos tipos climáticos do Brasil. Um deles é a prevalência de baixas altitudes, ou seja, o Brasil não é um país de cadeias montanhosas muito altas. Isso também favorece, tá, um clima mais quente e úmido. Outro fator é a dinâmica das massas de ar, que adquirem características de temperatura e umidade do ar das áreas das quais se originam. Bom, então nós temos aqui o Brasil. Deixe-me ampliar o mapa para vocês. E os climas que estão aí envolvendo o nosso país. Temos aqui, na parte principalmente da região da floresta amazônica, tá? Toda ela aí, o clima equatorial. Ao lado dela, nós temos o clima tropical, tá? O tropical semiárido. Tropical semiárido significa que provavelmente naquela área ali há uma área próxima a climas de deserto, tá? Áreas mais desertificadas. Por isso temos aí o chamado clima tropical semiárido. O tropical litorâneo, tá? Que envolve a região de Mata Atlântica no Brasil, a beira-mar.
O tropical de altitude, tá? Em áreas mais elevadas, principalmente aqui a região de Minas Gerais e São Paulo. E o clima subtropical, que fica naquela chamada zona, tá? Zona subtropical do planeta, na qual a gente já falou sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. E o Samuel nos lembrou aqui que às vezes pode nevar ali também. Tá? Bom, primeira pergunta para que vocês façam aí. Que tipo ou tipos de clima ocorre ou ocorrem, tá? Se for mais de um clima, na unidade federativa em que você vive? Unidade federativa significa o estado que você vive. Qual é o tipo? Tem dois. Tropical litorâneo e tropical de altitude. Muito bom, pessoal, respondendo de forma rápida e objetiva. Então, vou ampliar para que vocês vejam aqui. Ó. No Rio de Janeiro, nós temos predominantemente o clima tropical litorâneo e um pedacinho do norte dele ali, divisa com Minas Gerais, nós temos também o tropical de altitude. Vamos conferir aqui a resposta do nosso autor. Bom, se possível, consultar um atlas ou para com a localização do município em relação à escola, mas falaram e acertaram na busca. Pessoal, é isso mesmo, tá? A área federativa em que estamos é o Rio de Janeiro, então nós temos aqui dois tipos de clima que vocês puderam identificar. Por favor, anotem a resposta no livro de vocês, ou quem não tiver aí no livro, anote no caderno, tá? Os dois climas predominantes do Rio de Janeiro são o tropical litorâneo e o tropical de altitude em uma menor parcela. Por favor, escrevam aí. Tropical de altitude é o que mesmo? O clima tropical de altitude é esse clima aqui que você pode verificar no mapa, que ele fica em boa parte do estado de Minas Gerais, é um laranja bem clarinho, tá? Ele fica em boa parte de Minas Gerais, fica também em parte do estado de São Paulo e uma pequena parte no estado do Rio de Janeiro, no norte do estado do Rio de Janeiro. Tá? Significa que nessas regiões há uma cadeia de montanhas maior. Tá? Por isso é chamado clima tropical de altitude. Professor, lá como diz, lá em Petrópolis, lá é um lugar que é muito frio por causa da altitude do lugar. Sim, mas no caso de Petrópolis, tá, nós não temos um predomínio, tá, naquela região ali, Petrópolis, Teresópolis, não temos um predomínio de uma altitude muito elevada, vamos colocar assim. Nós temos uma altitude em relação à parte da cidade do Rio de Janeiro que é mais baixa. Mas ainda assim ali é considerado um clima tropical litorâneo, tá? Não é considerado um clima tropical de altitude. Ok, pessoal? Ok. Professor, Sim. qual que é a outra resposta ser o trópico de altitude? Não, trópico não. É um clima tropical. Tá? Clima tropical de altitude e, em maior parte, no Rio de Janeiro, nós temos o clima tropical litorâneo. Vocês podem ver aí em verde aqui o Rio de Janeiro, tá? Aqui, ó, o Rio de Janeiro aqui, ó. Nós temos aqui, tá? Embaixo, ó. Eu vou pegar de baixo para cima para facilitar para vocês. O último estado aqui do Brasil é o Rio Grande do Sul. Depois temos Santa Catarina, Paraná, São Paulo. E seguindo a linha próxima ao oceano, após São Paulo, nós temos aqui o Rio de Janeiro, que é semelhante, não sei se vocês concordam também, parece um cachorro deitado. Estão vendo aí? Então, os dois climas os dois climas que predominam aqui no Rio de Janeiro é o tropical litorâneo e o tropical de altitude. Tá? Você vai pegar aqui no Rio de Janeiro um tropical de altitude nas cidades, por exemplo, como Rio Claro, Itatiaia, tá? E por aí vai. Resende, ou seja, regiões
que já ficam aí quase divisas com Minas Gerais, tá bom? Todos colocaram a resposta aí? Sim. Todos? Não, Sim. não. Não, ainda não? Vou avançar aqui, tá, pessoal? Novamente, a resposta é tropical litorâneo e tropical de altitude. Pergunto a vocês, se vocês estivessem, tá, morando, se nós estivéssemos morando no estado do Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso do Sul, acompanhe aqui que eu vou mostrar para vocês onde ele está. De novo, lá do Rio Grande do Sul, lá embaixo. Dessa vez seguindo aqui a fronteira brasileira por terra, não por mar, tá? Nós temos aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, logo acima, seguindo por terra aqui, ó, a fronteira por terra, nós temos o Mato Grosso do Sul. Quais os climas, tá, predominantes do Mato Grosso do Sul? Temos 2. Tropical e subtropical. Tropical e subtropical. Muito bom. É isso aí. No direct. Eu sempre falo, me chama no direct. Então, pessoal, entendeu o cabelo, exatamente. Pessoal, abaixa só um pouquinho o volume. Pessoal, não é, né? Bem claro. Não é para a pessoa que cai na página de venda. Só um pouquinho, pessoal. Quem está com o volume aí, com outra aula, ou televisão ligada, abaixa um pouquinho, por favor. Tá bom? Senão a gente não consegue ouvir aqui. Então, vamos lá. Temos o clima, então, no Mato Grosso do Sul. Clima tropical e também o clima subtropical, ou seja, o laranja e o verde mais claro. Entenderam? Ok, então, vamos em frente. Primeiro post do novo coach. Então, o que você vai postar agora, de preferência amanhã, porque domingo é o melhor dia para você fazer esse tipo de postagem. Davi, por gentileza, abaixa só um pouquinho o seu som aí, tá? Que tá saindo aqui pra gente aqui, tá ficando muito alto. Valeu. Professor, Oi. pode repetir de novo a resposta da pergunta? Ó, a resposta que está ali no livro de vocês é em relação ao Rio de Janeiro, o estado da federação que vocês estão. Então, o clima do Rio de Janeiro é o clima tropical litorâneo, tá? Aqui, ó. Tropical litorâneo e o tropical de altitude. O que eu perguntei foi em relação também ao estado do Mato Grosso, mas essa pergunta eu fiz para que vocês respondessem verbalmente, não está no livro. Quais são os climas que predominam no estado do Mato Grosso do Sul? Tá? No Mato Grosso do Sul predomina o clima tropical, laranja, e o subtropical, bem na divisa dele com o Paraná e também parte do estado de São Paulo. Tá? Então, esses são esses 2 climas aí. Bom, vamos em frente. Vegetações do Brasil. Bom, falamos do clima, falamos do relevo, vamos falar das vegetações que predominam no território nacional. Bom, o Brasil apresenta formações vegetais que abrigam grande biodiversidade. Existem 4 tipos principais de vegetações no país. As florestas, a floresta amazônica, Mata Atlântica e Mata dos Pinhais, o Cerrado, a Caatinga e os campos. O Pantanal é um complexo de formações vegetais que abriga florestas, cerrados inundáveis, ou seja, áreas alagadas, e também campos, ou seja, há muita diversidade ali. O mapa ao lado mostra a ocorrência da vegetação original do território brasileiro. Essa vegetação original, porém, já foi bastante modificada ou destruída pelas atividades humanas, conforme se vê no mapa seguinte. Então, pessoal, segundo estudos, tá? Este mapa aqui eu quero que vocês prestem atenção nele, tá? Isso era o Brasil, tá?
antes, obviamente, do processo de colonização, do processo de formação das cidades. Era assim que a vegetação brasileira, tá? A vegetação, perdão, ocupava o território nacional. Depois a gente vai ver que isso mudou bastante, tá? Então, antes era assim, há cerca de, vamos colocar aí, cerca de pouco mais de 500 anos atrás. Então, nós tínhamos a floresta amazônica em verde escuro, tá? A Mata Atlântica, olhem bem para a Mata Atlântica aí, pessoal, tá? Em verde mais claro, próximas aí ao litoral brasileiro, obviamente. Mata dos Pinhais, o verde aqui mais o verde musgo, tá? Nós temos aqui pegando aí o estado do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. O Cerrado, tá? Uma boa parte aqui do miolo do Brasil em um amarelo mais fosco. Temos a Caatinga aqui no Nordeste, em laranja, áreas mais desérticas, tá? No Brasil. Os campos, tá? Principalmente áreas de grandes planícies, onde você consegue andar por muitos metros, tá? Por vários quilômetros, sem encontrar uma área de montanha muito elevada, tá? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Complexo do Pantanal, aqui em rosa, tá? Onde eu falei agora há pouco que há muita diversidade. E as vegetações litorâneas, tá? Que encontramos essas vegetações litorâneas em algumas partes do nosso litoral. Percebam que uma das partes dessa vegetação litorânea está situada justamente onde a gente mora, tá? Aqui em Rio das Ostras. Tá? Essa vegetação que, quando vocês vão à praia, vocês podem ver aí uma vegetação bem característica, parece às vezes até de deserto. Uma vegetação com cactos, uma vegetação com as plantas mais rústicas, tá? Você pode encontrar em determinadas partes do litoral brasileiro. Bom, agora vamos ver como está o nosso país atualmente. Percebam que... Perdão, deixa eu voltar aqui, pessoal. Eu fui ampliar a tela, acabou saindo. Bom, percebam que mudou bastante, não mudou, pessoal? Hein? Sim, sim. Então, vamos lá. Área antropizada. O que significa isso, pessoal? Área antropizada vem de área antrópica, tá? Área onde o ser humano causou algum tipo de ação ali. Ou seja, ele modificou aquela área, tá? Seja por queimada, por desmatamento, por construção, qualquer tipo de construção, tá? Seja por usina, ou por fábricas, ou por represas e etc. Tá? Cidades e por aí vai. Professor, Então, oi. Como é que o oceano muda uma coisa que está no meio do Brasil? Não entendi sua pergunta. Como é que o oceano muda uma coisa que está no meio do Brasil? Como é que o oceano muda uma coisa que está no meio do Brasil? Como assim? Em relação... É ser humano, não oceano. Ah, sim, perdão. Bom, pessoal, o ser humano muda porque, obviamente, o ser humano ele não abriga só a parte litorânea, tá, do território brasileiro. Ele vai adentrando o território brasileiro e vai causando modificações, tá? Então, a gente não tem no Brasil só pessoas morando próximas ao litoral. Nós já temos uma grande população habitando aí em boa parte do território brasileiro, embora uma boa parte, uma grande parcela também do território brasileiro não seja habitável. Por quê? É a área onde há rios, obviamente, há planícies que não há cidades próximas e há uma grande área de floresta, como a floresta amazônica, que não dá para ser habitada por um contingente muito grande de população, tá? Então, percebam aqui o seguinte, que o ser humano aqui ele já alterou muita coisa do que havia. A Mata Atlântica, tá? A gente via aqui no mapa aqui em cima, ó, que era bem vasta, tá? Aqui no nosso território brasileiro, em verde claro, ela praticamente desapareceu. Tá? Temos uma área muito pequena ainda de Mata Atlântica aqui no nosso país. Tá? Então, temos aí, a área antropizada é a área que o ser humano modificou. Tá? Floresta amazônica, ou seja, parte da floresta amazônica também já foi devastada. A Mata Atlântica, como eu falei, é que sofreu o maior impacto. Tá? A Mata dos Pinhais, também a Mata dos Pinhais sofreu uma grande agressão, praticamente desapareceu. O Cerrado ainda se mantém, mas mesmo assim
boa parte dele também foi alterado. A Caatinga, da mesma forma. Os Campos, no Rio Grande do Sul, talvez a área que sofreu menos impacto, tá? Se colocarmos em proporção. O Complexo do Pantanal sofreu um pequeno impacto, mas também ainda se mantém porque a área de preservação, considerada a área de preservação mundial, tá? Por isso que ainda se conserva muita coisa ali. E a vegetação litorânea, que praticamente não sofreu tanta alteração, porque era uma área que já não era tão grande no nosso litoral. Mas a agressão à Mata Atlântica, ela foi significativa, como vocês puderam ver aqui, ó, comparando as duas áreas para que vocês possam ver o tamanho da área degradada de Mata Atlântica. E também percebemos aí que boa parte da floresta amazônica em seu entorno, tá, também foi atingida. Bom, sendo assim, temos a segunda pergunta para resolvermos. Quais formações vegetais brasileiras foram mais transformadas pela ação humana? Vendo esse mapa aqui, quais vocês poderiam apontar? As que foram mais atingidas? Área antropizada e floresta amazônica. Não, a área antropizada a gente já analisou, tá? Ela foi transformada, tá, pelo homem. Então essa área ela não conta, porque a área antropizada ela não existia aqui. Ó. Vocês estão vendo aqui no outro mapa? Essa área o homem não... o Brasil estava praticamente intacto antes do sistema colonial atingir o nosso país. Tá? Então, vamos eliminar a área antropizada. Eu quero que vocês falem o seguinte. A Mata Atlântica foi uma das maiores. Mata Atlântica, perfeito. Mas alguma outra área teve impacto? Pode falar. Cerrado teve impacto significativo. Os Campos. Os Campos, sim. Que mais? Caatinga, Cerrado. Caatinga, floresta amazônica, não? Sim, Foi também. atingida, só que foi bem menos que os outros. Mata dos Pinhais também. Sim, Mata dos Pinhais, floresta amazônica. Pessoal, floresta amazônica é porque é o seguinte, é uma área de floresta muito grande, tá? Mas olha só o impacto em vermelho na floresta amazônica original. Vou colocar para vocês aqui de novo. É uma área muito grande, tá, pessoal? Inclusive do tamanho de países, tá? Que foi devastada. Então é bem significativo. Bom, tá aqui para vocês, ó. Vocês já olharam aqui, ó, percebendo que houve devastação na Mata Atlântica, na Mata dos Pinhais, no Cerrado, principalmente, tá? Foram as 3 principais áreas que sofreram transformações. Professor, posso colocar que houve transformação na Caatinga também? Pode. Pode colocar sim. Mas o maior impacto foi Cerrado, Mata dos Pinhais, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Tá? Então, por favor, coloquem aí a resposta no livro ou no caderno de vocês. Professor, Sim. o complexo do Pantanal saiu quase intacto. Quase intacto, mas não totalmente intacto, pessoal. Infelizmente, um pedacinho dele ali sofreu um impacto. É o que eu falei para vocês. Desde que o Complexo do Pantanal ele recebeu esse título de patrimônio natural da humanidade, então existe uma pressão internacional em cima do governo do Brasil para que se preserve aquela área ali. Tá? Então, o Brasil ele pode perder muito em relação a relação de comércio, a relação econômica com os outros países, caso ele não cuide daquela área ali. Mas, infelizmente, pessoal, a Mata Atlântica, que era vastíssima no nosso litoral, infelizmente, quase está ali no seu final. Tá? É triste, mas essa é a realidade. Bom, vamos adiante, então. Espero que todos estejam aí colocando a sua resposta ou já tenham colocado a sua resposta, tá? Bom, temos aqui um texto, Lugar e Cultura, Natureza e Vida no Pantanal Mato-Grossense. A história do ser humano pode ser compreendida pela sua relação com a natureza. No Pantanal, grande planície de inundação que abrange o sul do estado do Mato Grosso e o noroeste do Mato Grosso do Sul,
São marcantes as evidências dessa relação. No século XVI, portugueses e espanhóis cruzaram as planícies pantaneiras, inicialmente ocupadas por indígenas em busca de metais preciosos. Mas foi no século XVII, século XVIII, cerca de 1700 até 1800, com os chamados bandeirantes, que a ocupação ocorreu de forma mais intensa. Para se adaptar ao meio ambiente, esses novos habitantes criaram um modo de vida particulares. Para desenvolver a pecuária, foi necessário considerar a sazonalidade, ou seja, as estações do regime fluvial. No Pantanal, as épocas chuvosas e as secas condicionam os movimentos realizados com o gado. E para não colocá-lo em risco, o pantaneiro se tornou um profundo conhecedor da fauna e da flora, unindo sabedorias herdadas dos indígenas sobre as plantas medicinais e condições do clima, e também a dos paraguaios e a dos sulistas, a doma do cavalo e a confecção de objetos de couro, etc. Então, abaixo aqui nós temos um peão, tá? Pantaneiro conduzindo gado por uma área encharcada no município de Paconé, no Mato Grosso. Então, esses homens que ali moram e têm fazendas, têm produção de gado, eles precisam deslocar esse gado para áreas de pasto, mas sempre procurando saber o momento certo, ou seja, a área onde essas regiões alagadas não vão estar muito alta, que possa acabar matando o gado. Então, ele precisa saber essas estações e regimes de chuva. Bom, essas heranças se manifestam também na culinária, com grande variedade dos pratos típicos, como o peixe na brasa, o caldo de piranha, o sarrabulho, miúdos de bovinos, o tererê, chá de erva mate gelada, etc. A música e as festas foram influenciadas por diferentes povos que habitaram o Pantanal. Ritmos como cururu, polca e rasqueado guardam traços da diversidade cultural. As festas religiosas também receberam influência de países vizinhos como a Bolívia e o Paraguai, como a festa de Nossa Senhora de Caacupé e a confraternização do touro candil. Tudo isso torna o Pantanal uma região importante para a preservação das tradições. Bom, segundo o texto, pessoal, vamos fazer essas atividades aí. Temos aqui a número 1. Quem foram os primeiros ocupantes da região do Pantanal? Os portugueses e espanhóis. Os primeiros? Será, pessoal? Não tinha alguém antes aqui, não? Tinha os indígenas. Isso aí, os indígenas. Então, eu já vou colocar para vocês aqui a primeira resposta aí. Os primeiros habitantes foram os indígenas. Depois, os portugueses, os espanhóis e os bandeirantes, ou seja, os brasileiros, pessoas que já nasceram aqui, ocuparam aquela área ali. Então, já coloquem aí a primeira resposta. Vamos fazer a número 2? Vamos lá? Então, vamos lá. Peraí. Bom, vamos lá, pessoal. Por que é importante conhecer o ritmo da natureza no Pantanal? Por que é importante conhecer a natureza daquele lugar ali, pessoal? Para o pessoal que mora ali. Por que é importante? Que a gente viu lá no texto. Por que o pantaneiro ele precisa conhecer bem o regime de chuvas? Por que é importante? Essa parte aqui, ó, as épocas chuvosas e as secas condicionam os movimentos realizados com o gado? Exatamente, pessoal. Ou seja, o pantaneiro, quem mora ali, tá? É importante conhecer, vamos à nossa resposta. Para o habitante do Pantanal, o conhecimento do regime das águas possibilita o desenvolvimento de atividades como a pecuária, ou seja, a criação de gado, e também a agricultura. Tá? Então, para o pantaneiro, para o homem que vive daquela região, ele precisa conhecer muito bem a natureza ali, saber qual é o período que chove mais ou chove menos, período de
de mais seca da região, tá? Tudo isso influencia a criação de gado e a criação e o cultivo também de vários produtos ligados à agricultura. Então, coloque aí, por favor, no livro de vocês ou no caderno. Todos colocaram? Quando tiver alguém, é só avisar, tá, pessoal? A gente passa para número 3. Rapidinho, professor, tô só acabando. Ok, ok. Bom, vamos em frente. Questão 3. Cite aspectos da cultura e da culinária pantaneiras explicadas no texto. Então, o que o texto trouxe aí nessa última parte sobre o aspecto da culinária, ou seja, os pratos típicos, tá, da região, e também da cultura ali do pantaneiro? O que vocês poderiam citar? Peixe na brasa, o caldo de piranha, o sarabulho, o tereré Ótimo. e etc. Moídos bovinos. Sim. E em relação à cultura, o que vocês poderiam destacar aí? Músicas e festas influenciadas por diferentes povos que habitam o Pantanal. Ritmos Isso, como cururu, polca e rasgueado guardam traços da diversidade cultural. é isso aí, pessoal. E também as festas religiosas. Tudo isso aí tem a ver com os traços culturais do povo daquela região. Então, muito bom. Vocês falaram da culinária e também falaram da questão cultural da região. Coloquem aí a resposta, então, por favor, tá? Não precisa citar todos os pratos e também toda a questão das festas, não, tá, pessoal? Citem aí uma ou duas, é o suficiente, tá? Ô, professor, quais foram as comidas mesmo? Ó, as comidas estão aqui em cima, ó. Peixe na brasa, caldo de piranha, sarrabulho, tá? Sarrabulho é chamado, chamam os miúdos do boi, tá? E o tererê.
Hoje em dia ainda existem essas festas? Sim, com certeza. Isso aí, essas festas de interior, elas são bem marcantes, principalmente em cidades pequenas. Eu, por exemplo, eu morei durante cerca de 15 anos em Angra dos Reis, na região sul do estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia talvez não tenha mais, tá? Acredito que já não se faça mais as festas, porque a população de hoje em dia não liga tanto. Mas durante anos havia a chamada Festa do Divino, tá? Era uma festa de cunho também cultural, que toda a data lá da Festa do Divino Espírito Santo, ligada à Igreja Católica, a cidade se enfeitava, tinha lá, era escolhido um menino de uma cidade para representar o Dom Pedro II, quando era criança, então havia o desfile do chamado Menino Imperador pelas vias da cidade, tinha danças típicas, comida típica. Então isso é marcante em muitas regiões do país, principalmente também em regiões mais distantes, tá, das grandes cidades. Nas grandes cidades, infelizmente, isso vai se perdendo com a modernidade. Como lá ali em Cantagalo. Em Cantagalo ainda existe muitas, como posso dizer, muitas feiras, como eu já fui. Eu tenho uma amiga, né, que já foi que foi muitas vezes lá na Festa do Feijão, eu acho que é assim que fala. Sim, sim. Essas festas ligadas à agricultura ainda acontecem bastante. Festa do tomate, a festa do feijão, são para comemorar tempos de grande colheita. Brasil afora tem muitas festas assim. É importante que tenha, tá, pessoal? Que mantenha o traço cultural ali, não se perde. Bom, podemos avançar? Agora a gente vai para o tema 2, conservação ambiental. Alguém falou, peraí. O Samuel. Pode avançar, professor. Ótimo. Vamos lá, então. Vamos para o tema número 2. Bom, conservação ambiental, patrimônio e sustentabilidade. Pessoal, nos dias atuais, essa palavra sustentabilidade é algo muito recorrente quando falarmos de relação indústria, comércio, economia e meio ambiente. Tá? O que isso significa? A sustentabilidade ela é alcançada quando você consegue produzir, tá? Produzir alimentos, produzir bens de consumo para a sociedade sem degradar o meio ambiente ou causando o menor dano possível. Tá? Então, essa palavra sustentabilidade, acostume-se, vocês vão ouvir bastante nas redes sociais e na mídia em geral. Patrimônio e sustentabilidade. A noção de patrimônio se relaciona a um conjunto de bens de valor natural e cultural herdados por uma sociedade. Patrimônios são referências do modo de vida, da identidade, do pertencimento de uma sociedade, e por isso devem ser preservados e transmitidos de geração em geração. Porém, nem todas as atividades envolvidas pela humanidade zelam por essa preservação. A gente comentou agora há pouco sobre a questão das festas. Ou seja, nem sempre aquela sociedade ela preserva aquela festa, aquele modo de vida. Tá? Com o tempo, isso vai se perdendo. Alcançar o desenvolvimento sustentável, ou seja, um modelo de desenvolvimento capaz de satisfazer as necessidades da população atual, sem comprometer as necessidades das gerações futuras e os patrimônios da humanidade, é um dos desafios da atualidade. O aumento da produtividade agrícola pode causar impactos ambientais por meio do uso do uso intensivo de agrotóxicos, por exemplo.
No entanto, alguns modelos de agricultura sustentável que objetivam o crescimento econômico, promovendo a equicidade social e garantindo o equilíbrio ecológico com os sistemas agroflorestais. O que seria equicidade social? Equicidade social é um conjunto de práticas que visa minimizar ou eliminar a desigualdade e a exclusão, garantindo a igualdade de oportunidades e direitos a todos os membros da sociedade. Bom, em relação ao agrotóxico, pessoal, o agrotóxico ele é um produto usado, tá, por todos os países do mundo, tá, que possuem algum tipo de agricultura para minimizar os impactos de pragas nas suas colheitas, ou seja, algum tipo de fungo ou algum tipo de inseto que acabe danificando as lavouras. Infelizmente, ainda hoje, o ser humano ele não conhece algum outro tipo mais saudável, menos nocivo, tá, para que se possa utilizar algum tipo de produto e minimizar esses estragos nas plantações. Por isso, ainda hoje, se usa o agrotóxico. Tem como eliminar o agrotóxico de vez hoje? Não, não há como, pessoal. É necessário usar o agrotóxico, porque senão as plantações serão arruinadas. E sem plantações não há comida disponível para toda a população do mundo, tá? Então é algo que ainda hoje, infelizmente, ainda é necessário ser usado. Bom, sistemas agroflorestais. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre a sustentabilidade, desenvolvimento sustentável? Entenderam bem, pessoal? Ou ficou alguma dúvida? Não? Entendi, professor. Nenhuma dúvida. Ok, então. Vamos em frente. Bom, sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais, são uma alternativa aos monocultivos, ou seja, às áreas que só plantam um tipo de produto da agricultura tradicional, pois neles se cultivam espécies agrícolas e florestais em uma mesma área, o que possibilita a obtenção de alimentos e a recuperação florestal simultaneamente. Dessa maneira, misturam-se cerca de 10 a 20 espécies nessas áreas de cultivo, o que resulta em diversas colheitas ao longo do ano. Além de colaborar para a recuperação florestal, os sistemas agroflorestais contribuem para garantir a produção de alimentos e a obtenção de renda para pequenos produtores. Então, nós temos aqui a imagem de um sistema agroflorestal com cultivo concomitante, ou seja, ao mesmo tempo de banana e mandioca no município de Feijó. É importante ensinar, tá, para esses pequenos produtores a tratar uma mesma área, não para usar apenas um tipo de produto ali, ou seja, aquela área ali só para plantar mandioca, ou só para cultivar banana ou laranja, tá? É necessário que se conscientize essas pessoas que, ao usar aquele pedaço ali para fazer vários tipos de cultivos diferentes, aproveitar da melhor maneira aquela área, pois é uma área que também é uma área que às vezes é necessária ser desmatada para a produção. Então, para minimizar os impactos do desmatamento, a gente pode plantar vários tipos de produto, tá, agrícola, naquela mesma área ali. Então, o cara, no caso o produtor, ele não precisaria desmatar ainda mais para plantar outro tipo de produto numa área que é proveniente de desmatamento, tá, pessoal? Então, é importante essa conscientização, principalmente em relação ao pequeno produtor. Bom, Brasil mega diverso. Os países em cujo território há grande diversidade de espécies são denominados megadiversos. O Brasil é o primeiro colocado entre os 17 países mais ricos em biodiversidade do planeta, ou seja, mesmo depois que a gente viu todo aquele desmatamento, aquela ação de degradação do homem no nosso país, o Brasil ainda é o primeiro colocado em relação ao número de animais e de plantas, ou seja, toda essa diversidade que o país pode oferecer, tá? Então, temos aqui os chamados países megadiversos no mundo, ou seja, que possuem uma natureza muito exuberante, muito abundante, expansiva.
Temos aí Estados Unidos, México, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Brasil, aqui na América. Temos a República Democrática do Congo, a África do Sul e Madagascar. Na África, a Índia, a China, Filipinas, Malásia, Indonésia, Papua Nova Guiné e Austrália na Ásia. Bom, a biodiversidade envolve toda a variedade de espécies de flora, fauna e micro-organismos e a relação entre os organismos vivos. Países em desenvolvimento localizados em áreas de climas quentes e úmidos com vastas florestas e variedade de espécies concentram a maior parte dessa megadiversidade, mas enfrentam dificuldades para explorá-la de forma sustentável. Isso ocorre em parte porque esses países possuem menos recursos financeiros e tecnológicos do que os países mais desenvolvidos, além de apresentarem grandes disparidades sociais. Para muitos países em desenvolvimento, um dos principais desafios é explorar comercialmente suas áreas florestais de forma sustentável. Vamos falar sobre a biopirataria. A biopirataria é uma atividade ilegal comum no Brasil e em outros países chamados megadiversos. Essa prática consiste na apropriação indevida de recursos biológicos e de conhecimentos tradicionais por grupos econômicos internacionais que desejam a rápida obtenção de lucro. São exemplos dessa atividade a exploração de plantas medicinais e aromáticas e o tráfico de animais silvestres. O que isso significa? Bom, pessoal, infelizmente, aqui no Brasil, não só no Brasil, mas principalmente em países mais pobres do mundo, tá? Existe uma prática onde organismos internacionais eles aplicam dinheiro em áreas, tá? Às vezes compram essas determinadas áreas e acabam explorando de forma predatória, de forma ilegal, tá? A questão das plantas, daquele local que deveria ser protegido, tá? E não explorado, e também o tráfico de animais silvestres. Infelizmente, a gente... Por exemplo, todos já viram aquele filme Rio, das duas araras lá, do Blue? Sim. Então, pessoal... Eu vejo esse filme quase todo dia por causa da minha irmã, que minha irmã gosta. Duas Luísas. Então, aquele filme trata justamente desse tema, ou seja, onde um traficante ele acaba pegando animais, no caso a arara principal do filme, ela vai parar numa região do extremo norte dos Estados Unidos que não tem nada a ver com ela, que é, no caso, a cidade de Minnesota, tá? No estado de Minneapolis, nos Estados Unidos, onde há neve no inverno. E, infelizmente, a menina que encontra essa arara, tá? A família que encontra, não é a menina, é a moça, a trabalhadora lá, ela acaba ficando com a arara. Ela não procura devolver, ela acaba ficando com ela. Da mesma forma que ela, no filme, de forma inocente, vamos colocar assim, acaba ficando com a arara azul, outras pessoas pagam, tá? Para que esses animais sejam levados dos países onde se situam para serem criados como pets, como animais domésticos, ou às vezes virarem atrações de zoológico. Tá, pessoal? Mas isso é crime, isso não é permitido por lei. Mas, infelizmente, ainda acontece. Tá? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, na opinião de vocês, por que a biopirataria deve ser combatida? Vamos lá, pessoal, preciso da participação de todos. Porque tá tirando os animais do seu habitat natural. Além de ser crime. Mas por que crime? Pode falar. Pode falar, galera. Foi lá. Bom, pessoal, como vocês apontaram aí, estão tirando, tá, o animal do seu habitat natural. Ou seja, ele provavelmente não vai se adaptar em outro local. Principalmente se você tirar um animal de um local de clima tropical, tá, e levá-lo para um local lá do extremo norte, tá, do globo, ele vai ter dificuldade de se adaptar, ou às vezes nem vai se adaptar àquele local ali. Entendeu? Então, isso alimenta as pessoas que compram esses tipos de animais, principalmente no chamado mercado negro, tá? Não é algo legalizado.
você vai estar alimentando um sistema... Oi. Professor, não sei que não tem nada a ver, mas, tipo assim, tem muitos lugares, como o Mercado Negro, Deep Web, que vende animais, não é? Sim, sem dúvida. Como você bem citou aí o caso da Deep Web, infelizmente um desafio para os organismos dos estados, tá? As polícias internacionais, rastrearem esses criminosos que acabam cometendo essa biopirataria, não só de animais não, tá, pessoal, mas de plantas também. Plantas, você levar plantas silvestres, tá? Plantas de áreas de preservação para revenda em outros países é também crime, tá? Então você... Professor, Sim. elas podem até ficar em extinção. Pode levar à extinção, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Pode levar, sim. No caso do desenho que eu citei, a arara azul, ela é um dos animais da fauna brasileira que estão ameaçados de extinção. Então, o que é mais grave ainda, tá? Então, só para citar, porque às vezes a gente vê um desenho, acha que no desenho é legal, a amizade que a arara pegou com a dona, etc., mas ela, por ter ficado com aquela arara, tudo bem que ela tentou salvar a vida do animal e acabou se afeiçoando ao animal, mas ela está contribuindo indiretamente para a questão da biopirataria, tá? Sem saber. Bom, respondido então o porquê da biopirataria, que ela deve ser combatida, vocês coloquem então no livro de vocês o que vocês imaginam por que ela deve ser combatida, tá? Podem escrever aí. Vou dar um tempinho aí, quando vocês terminarem de escrever, eu avanço aqui. Qual foi a resposta? Bom, a resposta é o que vocês acham, a resposta é pessoal de vocês, tá? Por que vocês acham que a biopirataria ela deve ser combatida? Ou de que forma ela deve ser combatida? Professor, posso falar o que eu coloquei? Pode, claro. Pois é uma atividade ilegal e tira os animais do seu habitat natural. Show de bola. Mais alguém quer falar a sua resposta? Quem quiser pode compartilhar com a gente aí, pessoal. A resposta aqui da nossa colega está certinha, tá? Bom, todos colocaram aí? Vamos continuar então. Vamos falar agora sobre a política e a legislação ambiental no Brasil. De que forma o governo brasileiro tenta coibir, então, tá, essa questão do desmatamento, da biopirataria em relação ao sistema ecológico brasileiro? Bom, embora o primeiro Código Florestal brasileiro tenha sido criado em 1934, só em 1934, pessoal, a fim de garantir a integridade natural de áreas do território nacional, apenas em meados do século XX, cerca de 1950, a preservação dos recursos naturais passou a ser discutida com ênfase no país. Ou seja, depois que boa parte, tá, tudo que a gente viu no mapa ali foi degradada e que começaram a sentar e discutir uma maneira de minimizar isso. Bom, a partir da década de 1960, marcou então o início da proliferação das leis ambientais em diferentes países. Em 1972, a Conferência das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, capital da Suécia, chamou a atenção do mundo para a questão ambiental. No ano seguinte, o governo brasileiro criou a Secretaria Especial do Meio Ambiente, chamada SEMA. Sua evolução resultou da criação, em 15 de março de 1985,
do Ministério do Desenvolvimento Urbano e do Meio Ambiente, que na década seguinte deu origem ao atual Ministério do Meio Ambiente. Só para que vocês tenham uma ideia, pessoal, foi tão importante que esses países se reunissem e começassem a discutir essa questão do meio ambiente, da exploração do meio ambiente, porque, infelizmente, pessoal, em áreas de extrema beleza do mundo, tá? Principalmente na Ásia, aquelas ilhas mais isoladas do Pacífico, lá eram realizados testes nucleares, tá? Das principais potências do mundo, ou seja, muitas ilhas belíssimas, ainda hoje, têm traços de radiação por conta desses testes. Então, infelizmente, o ser humano acaba degradando o meio ambiente já de muito tempo. Então, é necessário discutir medidas para coibir isso, tá? Em 1989, foi criado aqui no Brasil o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, chamado IBAMA, que existe até os dias de hoje, que tem a responsabilidade de executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, conceder licenças ambientais, ou seja, eu sou dono de uma empreiteira, ou seja, uma empresa que constrói diversos tipos de imóveis, geralmente grandes, tá? E quero construir, sei lá, um shopping center ou um condomínio em determinada área. É preciso a licença do IBAMA para que possa se construir em determinadas áreas, porque pode ser áreas de preservação ambiental, tá? Infelizmente, pessoal, por conta da problemas de corrupção na nossa política, o IBAMA não é um órgão isento disso. Então, por várias vezes, o IBAMA ele concedeu licenças que não deveriam ter concedido, tá? Então, isso é algo que realmente é muito danoso para o combate aos problemas ambientais no Brasil, tá? Bom, cabe ao IBAMA promover a fiscalização ambiental, entre outras atribuições. O IBAMA faz isso 100%? Infelizmente, não. O IBAMA ele é um órgão que não recebe tanto investimento assim, tá? Não conta com a quantidade de pessoas que deveria contar para coibir isso. Como eu já falei a vocês, por muitas vezes faz vista grossa, tá? Ou seja, finge que não é com ele, tá? Em relação à questão de construções em áreas ilegais, porque envolve uma série de fatores tristes na política brasileira, tá, pessoal? Bom, em 2012, após discussões entre diferentes setores da sociedade, foi aprovado o novo Código Florestal Brasileiro. Bom, no Brasil, o governo... Bom, vamos falar de unidades de conservação. No Brasil, o governo criou unidades de conservação para proteger o meio ambiente e preservar os recursos naturais a longo prazo. As unidades de conservação se dividem em dois grupos: unidades de proteção integral e unidades de uso sustentável. As unidades de proteção integral. As unidades de proteção integral, o principal objetivo delas é manter a área praticamente intacta. O que isso significa? Que não pode ali ocorrer nenhum tipo de devastação, desmatamento, não pode mexer com aquela área ali, tá? Essas unidades apresentam normas mais restritivas, não permitindo o consumo, a coleta ou qualquer tipo de dano aos recursos naturais. Muitas vezes nem entrar lá pode, tá, pessoal? É área restrita. Nesses locais é possível praticar o ecoturismo, às vezes é liberado o ecoturismo, além das atividades relacionadas à pesquisa científica, também pode, educação ambiental e recreação. As unidades de proteção integral se dividem em estação ecológica, área de preservação com realização de pesquisas científicas e visitação com objetivo educacional. Geralmente essas são as mais preservadas, tá? Que ali só entram pessoas geralmente ligadas a órgãos do governo que sabem que devem proteger aquela área ali, tem uma consciência maior. Então, essas áreas geralmente são mais bem protegidas. A reserva biológica, área de preservação e recuperação dos ecossistemas alterados, permitindo apenas visitas com objetivo educacional.
Essas também podemos colocar nesse pacote aí. Parque Nacional, área de preservação e de beleza cênica, com realização de pesquisas científicas, essas já permitem atividades recreativas e educativas, ou seja, atividades de visitação, ou tem alguma... você pode fazer, por exemplo, chamado rafting, descer de corredeira, tá? Temos também teleféricos, aí já é permitido áreas de recreação. O monumento natural, área de preservação de lugares raros e de grande beleza cênica, que pode ser propriedade particular, com atividades de visitação. E o refúgio da vida silvestre, área de preservação que pode ser propriedade particular, aberta à visitação, que zela pela existência e a reprodução de espécies silvestres. Temos aqui a imagem ao lado. Deixe-me só corrigir a tela aqui. Bom, temos aqui a imagem aqui do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que é uma unidade de conservação de proteção integral situada entre os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Guapimirim e Magé, no estado do Rio de Janeiro. Criado em 1939, o parque foi um dos primeiros desse tipo a serem fundados no Brasil. Então, captaram, pessoal, o objetivo do Parque de Proteção Integral? Entenderam bem? Pessoal? Sim. Sim? Entenderam que estas áreas de proteção integral, elas são mais restritivas à questão da recreação, da visitação humana ali, tá? Então, é mais restrito. Agora, vamos tratar da outra unidade de conservação. Unidades de uso sustentável. Nas unidades de uso sustentável, a conservação da natureza é conciliada com o uso sustentável dos recursos naturais. As categorias dessa unidade são área de proteção ambiental, área pública ou particular com proteção de biodiversidade e organização da ocupação humana. Ou seja, é permitida a ocupação humana, desde que se respeite os limites da proteção ambiental. Área de relevante interesse ecológico. Área pública ou particular, com preservação de ecossistemas e baixa ocupação humana, mas é permitida a ocupação humana, mas em menor escala, tá? Floresta nacional, área florestal que abriga vegetação e população tradicional nativas, tá? Geralmente só é permitida naquela área ali as populações que já vivem ali já há muitos e muitos anos. Reserva extrativista, área com população extrativista tradicional, ou seja, área de população que é apenas explorada, tá? Ou seja, pode haver uma agricultura ali, tá? Ou uma colheita, mas feita por populações que já habitam há muito tempo ali, que também permitem a visitação pública e a realização de pesquisa científica. Reserva de fauna, área natural que abriga animais nativos. Reserva de desenvolvimento sustentável, área natural com população tradicional, que permite visitação pública e realização de pesquisa científica. Reserva particular do patrimônio natural, área particular de conservação da biodiversidade, na qual são permitidas atividades de pesquisa científica, visitação turística, recreativa e também educacional. Bom, pessoal, qual é a principal diferença, então, entre as unidades de uso permanente e as unidades de uso sustentável? Qual é a principal diferença entre elas que vocês puderam notar? Ó, temos aqui as duas, então. A unidade de conservação integral, tá? E a unidade de uso sustentável. Qual a principal diferença que vocês notaram entre essas duas áreas de conservação? Vamos, gente. Vamos lá. Pode repetir a pergunta? Vamos lá. Apresentei a vocês duas áreas de conservação que o governo brasileiro divide o território nacional, tá? Áreas de preservação de forma integral, total,
e áreas parciais, ou seja, de uso sustentável. Qual é a principal diferença ou as diferenças que vocês notaram entre essas duas áreas de conservação? Vamos lá, pessoal. Perdão, professor, eu tive que ajudar minha mãe por causa da chuva ali no varal. Qual foi a pergunta? Bom, apresentamos aqui as duas áreas de conservação que o governo brasileiro divide o território brasileiro, tá? Questão de proteção do meio ambiente. Então, ele divide em duas esferas: a unidade integral e a unidade sustentável. Pergunto a vocês, qual a diferença, ou quais as diferenças, as principais diferenças entre essas duas áreas de conservação? Tem um ponto principal, tá, que difere as duas áreas de influência, de conservação. Tem um ponto principal. Alguém conseguiu perceber, notar esse ponto qual é? Bom, vamos lá, pessoal. O ponto principal é o seguinte, que a área de preservação integral, tá, ela é mais restrita. Ela não permite construções ali. Ela é uma área apenas, geralmente, para estudo científico e, algumas vezes, pessoal, novamente, chat é só para dúvidas, não é para conversa paralela, ok? O professor está vendo aqui, ó, que vocês estão escrevendo, tá? Isso não é vedado. Beleza, pessoal? Quer usar o chat? Usa para tirar dúvida, sem conversa paralela, ok? Senão a gente foge do objetivo da nossa aula. Voltando à explicação aqui. Na área de unidade integral, você tem um maior zelo com a natureza, tá? Você fica mais restrito. Não pode fazer certos tipos de, por exemplo, construções, nem pensar. Já na área de uso sustentável, já é mais liberal, já é mais tranquilo. Você pode, em alguns casos, ter construções, ter ocupações, permitir populações tradicionais, populações que extraiam ali do meio ambiente a sua subsistência. Então, essa é a principal diferença. Uma é mais restrita e a outra é mais maleável, a outra é mais permissiva em relação à ação humana ali. Ok? Entenderam, pessoal? Ou não entenderam? Agora eu entendi. Então, beleza, então. Entendi. Então, vamos em frente, então. Bom, Brasil e as unidades de conservação. Novamente, quantas unidades de conservação nós temos? Pergunto a vocês. Vamos lá, pessoal. Acabei de comentar. Federal e municipal? Não. As áreas de conservação que nós temos é a unidade de uso sustentável e a unidade de uso, tá, de proteção integral. Tá aqui, ó, em roxinho aí, ó. Unidade de proteção integral e a de uso sustentável. São duas, tá? São essas duas aí. É a resposta da pergunta de baixo? Não. Não é a resposta à pergunta de baixo. Eu perguntei diretamente para vocês. Eu criei a pergunta. Não é a de baixo, não, tá? Eu perguntei quantas áreas se dividem as unidades de conservação. Se dividem em duas áreas, que eu expliquei, tá? A primeira é essa aqui, a de uso sustentável, e a anterior é a de proteção integral. Tá bom? Então, vamos lá. Brasil e as unidades de conservação.
como é que essas unidades de conservação estão situadas dentro do território nacional? Bom, nós temos aqui, ó, as federais, tá? Ou seja, de ação do governo brasileiro, tá? Proteção integral e de uso sustentável que o governo brasileiro administra. Tá? O governo que eu digo é o governo federal. Tá? Tá aí, ó, a área em verde escuro e a área em verde mais claro. Tá? As estaduais, quem é que tem que tomar conta? É o governo federal? Não. Quem tem que tomar conta é o governo do estado onde ela está. O governador e os prefeitos. Tá? Essas áreas estão ali em vermelho e em laranja. Continuando aqui. Legal, professor, você queria sair. Não, tudo bem, sem problema. Acontece de cair, pessoal. Pode entrar aí e pedir o ingresso novamente na aula que eu adiciono, tá? Pode acontecer com todo mundo. Pode cair também a minha internet aqui, não tem problema. Bom, vamos lá. Proteção integral. Ou seja, áreas onde os municípios têm que proteger ali de forma integral em roxinho. E de uso sustentável as áreas em um rosinha mais claro, que os municípios, os prefeitos, têm que cuidar. Então, nós temos as áreas de conservação que o governo federal tem que cuidar, aqui os governadores dos estados têm que cuidar, e aqui os prefeitos das cidades precisam cuidar. Vocês conhecem alguma área de preservação, de unidade de conservação, aqui em Rio das Ostras, que a Prefeitura de Rio das Ostras tem que cuidar? Parque dos Pássaros se considera? Sim, Parque dos Pássaros se considera. Eu já fui lá. Minha avó morava colado lá. Então, é isso aí, pessoal. Um bom exemplo. Dá para ver o Parque dos Pássaros da minha casa. Isso, pessoal. Olha que é bem longe. Dava para ver o Parque dos Pássaros de lá da escola. Aí, que privilégio, então, vocês tinham. Então, pessoal, praticamente todo município brasileiro, ou boa parte deles, tem algum tipo de área de preservação, tá? Que não necessariamente é de alçada do município cuidar. Pode ser de alçada do estado ou pode ser de alçada federal, ou seja, o governo brasileiro é que tem responsabilidade naquela área ali. Então é assim que a gente divide aqui, como vocês estão vendo no mapa, as áreas de proteção, tá? Bom, temos aqui então a pergunta, pessoal. Em quais das formações vegetais do Brasil há maiores extensões protegidas por unidade de conservação? Essa pergunta aí, pessoal, eu vou deixar... Não ouvi, pode falar de novo? Pode repetir, por favor. Bom, eu não consegui ouvir o colega aqui. Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês o seguinte. Pode falar. Eu coloquei unidades federais e estaduais. Não, as federais estão em verde. Verde claro, verde escuro. As estaduais estão em vermelho, tá? Ou laranja, que é uma laranja mais forte e um laranja mais claro. Tá? E as municipais estão em um roxo mais escuro e um mais claro. Tá? Eu vou deixar para que vocês respondam em casa e a gente corrige na próxima aula. Em quais das formações vegetais do Brasil há maiores extensões protegidas por unidades de conservação? Ou seja, quais as formações vegetais do Brasil há maiores extensões de proteção por parte do governo? Ou seja, o que tem aí mais de áreas no Brasil? Aí? Quais as áreas maiores? São as áreas geralmente em laranja ou são as áreas em roxo? Tá? E qual tipo de formação vegetal está favorecida por essa proteção? Tá bom? Vocês vão responder para mim em casa e na próxima aula a gente corrige. Tá bom, pessoal? Então agora vocês vão aí para o intervalo,
Eu agradeço a participação de todos. Desejo vocês aí uma ótima semana de estudos, tá bom? Você também, professor. Tá bom, Tchau. muito obrigado. Tchau, tchau.